Olá pessoal, meu nome é Marilene Quintana, sou consultora regulamentada pelo governo canadense e diretora operacional da iVisa Immigration. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 10 dicas de como você pode melhorar o seu score no Express Entry. Fique ligado! Mas antes da gente começar, se você está interessado em migrar para o Canadá e quer saber de todos os updates, de todas as novidades relacionadas ao mundo de vistos, educação, imigração no Canadá, não deixe de se inscrever no nosso canal, é só clicar no sininho aqui abaixo. Dica número 1: melhorar o seu nível acadêmico. Bom, a gente sabe que a maioria das pessoas que estão buscando emigrar para o Canadá já tem normalmente um bacharel ou um diploma de licenciatura no Brasil, né? Um diploma que equivale normalmente a 3 anos, tá? Porém, o que você não sabe é que existem diversos cursos oferecidos via distância, né, o que a gente chama de EAD, que são aprovados pelo MEC, alguns deles com duração super pequena, como 4, 6, 8 meses. E quando você completar esses cursos, você pode adicionar até 33 pontos no seu score. Isso faz uma enorme diferença. Então, só para esclarecer, se você é solteiro, pode adicionar até 33 pontos. Se você é casado, adiciona até 32 pontos. E como eu disse, pode ser eventualmente um projeto que em 6 meses você já consegue fazer essa alteração. Então, bem interessante considerar essa opção, porque vai aumentar bastante a sua pontuação no Express Entry nesse quesito. Bom, essa primeira dica foi para quem quer estudar ainda no Brasil, porém a segunda dica é para quem quer estudar no Canadá. É muito importante que você faça o seu planejamento de estudos já alinhado com o seu planejamento de imigração. Então não contate qualquer agência de intercâmbio. Você precisa já ter a visão do todo para saber qual o melhor programa de estudos que vai melhor lhe beneficiar de acordo com seus objetivos de imigração. Por exemplo, se você já tem uma pós-graduação no Brasil, pode ser interessante fazer um nível acadêmico ainda mais alto para que você possa melhorar o seu score em termos de nível acadêmico, além do bonus points. Então, a segunda dica para você melhorar o seu score é de planejar o seu programa de estudos alinhado com o seu processo de imigração, para que você possa ganhar o máximo de pontos possíveis. E lembrando que quem estuda no Canadá ganha 15 pontos se o curso é de 1 ano ou 2 anos, ou 30 pontos de bônus se você estudar um curso de pelo menos 3 anos ou se for um mestrado ou doutorado. Então, sem sombra de dúvidas, uma possibilidade de você já estar aqui no Canadá e, além disso, dar um super boost na sua pontuação. Terceira dica importante é analisar com muito cuidado, com muito carinho, a sua experiência profissional. É sabido que o Express Entry considera os últimos 10 anos e que um ano precisa ser contínuo. Muita gente se confunde se estágio conta, se trabalho que não está na carteira conta. Sim, esses trabalhos podem contar desde que você consiga produzir provas que são de acordo com o que o governo está buscando para validar aquela experiência. Então a gente tem a oportunidade de aumentar o número de anos trabalhados que vão ser declarados na sua aplicação, baseado numa análise detalhada do que a gente pode ou não pode incluir, né? Mas a dica que eu digo para vocês aqui é: posso sim incluir estágio, trabalho contractor, trabalhando para a própria empresa, self-employed, trabalho que não está na carteira, desde que a gente consiga produzir o dossiê de comprovação dessa experiência de trabalho. Lembrando, você também não quer deixar a sua aplicação tão complicada que o oficial vai demorar mais tempo para analisar e eventualmente atrasar a análise do seu processo. Então, tem que buscar um equilíbrio daquilo que você precisa para aumentar a sua pontuação versus daquilo que vai ser só linguiça e você não vai precisar para o seu processo. Então, precisa ter muito tato na hora de fazer essa análise. A próxima dica é uma dica que a gente sempre reforça aqui: correr atrás do CLB 9. Isso porque, se você está aplicando fora do Canadá, você só vai ter uma chance real de conseguir uma boa pontuação se você tiver acima de 400 pontos. E não tem jeito, você precisa do CLB 9 na maior parte dos casos para você conseguir isso. Eu sei que muita gente fica um pouco desesperado, pensando que vai ser difícil, que não vai conseguir, mas eu quero convidar vocês a mudar um pouquinho esse mindset. O inglês, ele é um processo que depende de você se organizar e de você correr atrás para atingir esse objetivo.
Em média, demora 2 a 3 meses de estudo focado para que você possa ir aprimorando cada nível de CLB. O estudo focado não é 1 ou 2 horas por semana, é um estudo de inglês todo dia, não geral, mas voltado para a prova. A gente teve clientes que conseguiram saltar de um CLB 7 para um CLB 9 num plano de 6 meses. Ou seja, é muito mais rápido de fazer isso do que eventualmente fazer qualquer outro investimento, né? Principalmente se você não tem os recursos para fazer um plano alternativo. Então vale com certeza a pena se você conseguir se organizar para obter esse resultado. Só para vocês terem uma ideia, a diferença entre atingir um CLB 7 e atingir o CLB 9 pode chegar a mais de 60 pontos. Então, uma super diferença para você considerar e correr atrás. Sendo que, como eu disse para vocês, em média você vai precisar ir de 6 meses, no máximo 1 ano, se você realmente se dedicar e focar. Vou até aproveitar, já que é um assunto polêmico, e dar mais informações sobre a diferença de pontuação. Eu fiz algumas simulações para vocês. Por exemplo, uma pessoa solteira que tirou o CLB 7 vai ter 68 pontos, com 50 pontos de bônus points. Bom, se essa pessoa tirar o CLB 8, se ela é uma pessoa solteira, vai aumentar em média 24 pontos, ou seja, é uma boa pontuação, mas não faz tanta diferença, já dá uma ajudinha. Se você aumentar para o CLB 9, em comparação ao CLB 8, você pode aumentar até 82 pontos, ou seja, um super jump na pontuação. Isso porque a sua pontuação de bônus, ela vai para a pontuação máxima, que no caso da parte de idiomas, chega a 50 pontos. Então, se isso estiver combinado com os outros requisitos no qual você pode já também ter uma boa pontuação, isso vai, sem sombra de dúvidas, ajudar muito a você melhorar o seu score. Próxima dica para vocês, para quem é casado, convença o seu esposo ou esposa a também se dedicar a melhorar o inglês. Um esposo ou esposa pode colaborar com até 20 pontos na nota do seu profile. O idioma é o item que ele mais colabora, inclusive tem mais peso do que a Canadian Experience daquele esposo. A gente vê que é muito comum que uma pessoa, quando nomeada aplicante principal, corre atrás de todos os objetivos e nem sempre o esposo ou a esposa também está alinhado com essa meta. Então é importante que, como família, se você é casado ou casada, que você dê um empurrão no seu esposo ou esposa para que essa pessoa também busque a melhora na pontuação, porque qualquer pontinho pode fazer a diferença que vai permitir que você receba o seu convite. Próxima dica: aprender o francês. Se você já conseguiu um bom inglês e ainda assim precisa melhorar o seu score, uma boa dica é aprender o francês, principalmente se você tem habilidade com o idioma. Diferente do inglês, o francês, para te dar uma ótima pontuação, não precisa ser no nível avançado. Se você tiver o equivalente a CLB 7, que é um intermediário avançado, você já consegue uma ótima pontuação. Você vai receber 12 pontos pelo idioma e mais 30 pontos de bônus points, que é oferecido sempre que você alcança pelo menos CLB 7 no francês. Além de ajudar com o seu score no Express Entry, isso te torna também elegível para ser convidado por diversas outras províncias, como por exemplo a província de Ontário, que tem um programa chamado French Skilled Worker. Lembrando que a gente está falando neste vídeo sobre o perfil mais comum, que é ter inglês primeiro e depois o francês ser uma opção. Claro que se você tiver um ótimo francês e quiser utilizá-lo como primeira língua, desde que você tenha acima de CLB 7, ele vai te dar os 30 pontos de bônus points. E aí, já emendando no tópico anterior que eu comentei do Ontario French Skilled Worker, a próxima dica é explorar as possibilidades provinciais. É importante que você saiba em quais províncias você tem uma real chance de aplicar e receber a nomination que pode te dar 600 pontos no pool. A gente sabe que o número de programas disponíveis através do Express Entry tem aumentado a cada ano e com isso aumenta as oportunidades que você precisa estar ligado para que você possa aplicar e buscar alternativas para poder imigrar para o Canadá. Então vale muito a pena conversar com o seu consultor de imigração e ver as possibilidades. Como eu disse no tópico anterior, uma possibilidade bem legal é o French Skilled Worker da província de Ontário. E Ontário também tem o Targeted Occupations, o Tech Draws, o In-Demand Occupations, né? Que são seleções feitas direto do pool do Express Entry. Então, bem interessante. Existe uma infinidade de outras opções que a gente pode discutir com vocês em maiores detalhes, dependendo da sua intenção, da onde você quer morar aqui no Canadá. E reforçando,
Isso é muito legal de considerar porque uma Provincial Nomination te dá 600 pontos adicionais no seu Express Entry. A próxima dica desse vídeo é conseguir uma Job Offer. Não é todo mundo que consegue considerar uma Job Offer, então você precisa fazer uma análise real de como é o mercado de trabalho aqui no Canadá para a sua profissão e se você tem uma chance real de conseguir. Se sua profissão é regulamentada, se não é. Então existem algumas variáveis que você precisa analisar antes de tomar essa decisão. Porém, se você é de uma área que existe potencial de conseguir uma Job Offer, é importante que você crie uma estratégia e também explore essa tentativa. Dependendo da indústria, pode ser interessante que você venha para uma visita exploratória, por exemplo, né? Esteja preparado, né? E aí você pode contar com os nossos serviços da iVisa Talent Hub para poder se apresentar para os empregadores e mostrar o seu diferencial, né? Claro que não existe nenhuma garantia, porém uma Job Offer pode te ajudar com 50 a 200 pontos se for via LMIA e também pode possibilitar uma aplicação via programa provincial. Então, converse com o consultor de imigração, converse com a nossa divisão de talentos, porque pode ser sim um caminho para você considerar. Uma outra dica é que aqui na iVisa a gente tem um programa de Employer Support, ou seja, se você quiser estar preparado para comunicar com o seu empregador quais são as opções disponíveis para o seu perfil, a gente pode te entregar uma carta profissional que explica todos esses processos, lógico, depois de fazer uma análise do seu perfil e entender qual seria o melhor caminho para você. Então, pode ser uma ótima opção, porque normalmente os empregadores não fazem ideia como te ajudar a trabalhar no Canadá e é você que precisa facilitar esse entendimento para o empregador e a gente pode te ajudar. A nona dica é conseguir uma experiência canadense. É claro que quando você trabalha no Canadá com visto de trabalho, esse é o melhor dos mundos, porque se você é solteiro, você pode ter 40 pontos adicionais pela Canadian Work Experience quando você completa 1 ano, ou 35 pontos adicionais quando você é casado ou casada, né? Que é uma boa diferença. Além desses 40 ou 35 pontos, a exigência em relação ao seu inglês vai diminuir, porque com a Canadian Experience você também consegue maximizar o seu bonus points. Então, normalmente, somado com os bonus points que você pode ganhar, a sua pontuação pode aumentar em até 90 pontos. Existem várias formas de obter a experiência canadense. Então, se você tem cidadania europeia, por exemplo, você pode dar uma olhada nas opções do Working Holiday Visa. Uma outra opção é você verificar se a sua empresa tem alguma filial aqui no Canadá e buscar fazer um processo, por exemplo, de intra-company transfer. Isso pode ser uma opção bem interessante para você aplicar também, e isso vai te dar pontos adicionais, não só como experiência canadense, mas também como job offer, depois que você completar 1 ano aqui no Canadá. Mas mesmo que você venha como estudante, mesmo que seja para um programa de co-op, a experiência canadense vai abrir um leque muito grande de possibilidades de se mostrar para o mercado de trabalho, conhecer empregadores, provar o seu valor e convencê-lo de repente a fazer outros processos de suporte. Então, se você entende que a sua carreira não é uma carreira tão fácil de conseguir uma oferta de trabalho estando do Brasil, uma transferência estando do Brasil, e você não tem verbas para você fazer um college público, considere também um college privado, porque tivemos diversos clientes que tiveram sucesso ao encontrar um trabalho aqui num curso de co-op e conseguiram fazer a transição para a residência permanente. A última dica é para as pessoas que querem empreender. Se você abrir uma empresa aqui no Canadá, que você consegue provar a viabilidade desse negócio e como esse negócio vai ter um impacto positivo para o mercado canadense, você pode aplicar para um LMIA Owner Operator e você pode ganhar 50 ou 200 pontos dependendo do seu cargo atribuído nesta empresa. Este é um processo que vem como alternativa para aqueles que querem empreender no Canadá, sentem que fazer um investimento relativamente alto, né, e mais engessado em relação aos parâmetros que são disponíveis através dos programas de empreendedorismo. Então, essa pode ser, sem sombra de dúvidas, uma boa opção para você. Bom, espero que vocês tenham gostado dessas dicas do vídeo de hoje. Se gostaram, deixa um like pra gente, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe nas redes sociais. E se você tem interesse de começar o seu processo com a gente vai disponibilizar um cupom abaixo na descrição desse vídeo para que você tenha um desconto especial ao contatar a iVisa Immigration. Um beijo, até a próxima!